Oi, primeira seria bom dia ou boa tarde, tudo bem? A professora está aqui com vocês na página 19 do livro de atividades, tá? Então, no livro de atividades, como vocês já conhecem, né, esse material ele traz aí todo o início, né, de unidade, ele traz um resumo bem completo, um resumo bem simples também para vocês poderem fixar o conteúdo, estudar o conteúdo, tá? Então, como nós começamos nessa semana, né, o estudo das reações químicas, tá? Aqui traz os conceitos ali bem resumidos para que vocês compreendam, né? Então, vejam só. A representação da reação química, que sempre deve ocorrer explicitando, né, as substâncias envolvidas, colocando todas as substâncias envolvidas na quantidade correta, né? Onde antes da setinha, né, aquela setinha que aparece ali no meio, ó, antes dessa seta, significa que você tem os reagentes, as substâncias que irão reagir, né? E depois da seta você tem aí os produtos formados. Então, por isso, chamados dessa forma. Reagentes irão reagir, produtos os que serão formados, tá? E aí, nós teríamos aqui, por exemplo, onde o A e o B das letras maiúsculas azuis aqui, né, seriam os reagentes, o C e o D vermelhos aqui maiúsculos seriam os produtos nessa representação, tá? E essas letrinhas que estão aparecendo aqui na frente, esses símbolos, né, aqui representados por letras em verde, as letras minúsculas, elas são chamadas de coeficientes estequiométricos. Então, são esses coeficientes que nós acertamos quando nós fazemos o balanceamento da equação, tá? Então, balancear ali o resumo, né? Inclusive disso, balanceamento, balancear uma equação garante que o número de átomos de cada elemento permaneça constante em ambos os lados. Pois como lhes falei, até mais para frente nós vamos conhecer melhor aí algumas leis da química e uma delas inclusive é chamada de lei de Lavoisier, lei das proporções das massas, proporções constantes. Nós vamos conhecer aí aqui daqui a algum tempinho, que elas nos explicam que a mesma quantidade que reage tem que permanecer no produto, né? Então não tem como desaparecer esses átomos de um momento para o outro. De alguma forma eles têm que aparecer. Por isso, na nossa representação, eles também têm que estar aparecendo da forma correta, né? Então, quando nós fazemos o balanceamento, nós acertamos então esses coeficientes, tá? Esses coeficientes, esses números que aparecem na frente, para que torne verdadeiro, para que torne constante o número de átomos antes da reação e após a reação, beleza? Aqui, na sequência, então, traz ali, né, o balanceamento por tentativa, quer dizer, você vai observando, você pode acontecer de você ajustar um coeficiente e depois você ter que modificar esse valor quando você percebe que não deu certo para outros átomos. Às vezes resolve para um átomo e para outros não. Então você tem que ir lá e modificar, né? Por isso ele se chama balanceamento por tentativa, tá? Então acertar os coeficientes numa reação por tentativa é conveniente seguir a esses passos aqui que facilitam o balanceamento. Então, primeira coisa, considerando o reagente e o produto, identificar o elemento que aparece uma única vez nos dois lados. Porque se ele aparece uma única vez, eu não vou precisar mexer com ele, aparentemente, né? Depois, verificar a substância que tem a maior quantidade de átomos, que estiver o maior índice. Não vai ter coeficiente até aqui. O índice é aquele númerozinho do lado direito do átomo, tá? Colocar nela o coeficiente 1, ou seja, lembram lá da reação da combustão da gasolina? C8H18. Então já tinha um número bastante grande lá, já tinha 18 hidrogênios, já tinha 8 carbonos. Então o que que faz? Atribui para essa substância o coeficiente 1, para que você não precise alterá-la, que você precisa apenas alterar as outras que terão que chegar à mesma quantidade dessa.
né? Fazer o ajuste, então, dos coeficientes entre o coeficiente dessa substância e o das outras substâncias do outro lado da equação que contenham esse elemento, aí de forma que eles fiquem, então, com a mesma quantidade de átomos. Então, voltando, mesma questão lá da gasolina, C8H18, e aí lá no outro lado nós tínhamos CO2, ou seja, tínhamos apenas um carbono, né? Então, a primeira coisa que você iria lá já seria colocar o 1 para o C8H18 e do outro lado colocar um 8 para o carbono, que aí você teria 8 vezes um átomo, 8 carbonos também, né? E depois ir ajustando o restante, tá? Encontrar o coeficiente das demais substâncias até que a equação esteja devidamente balanceada, ou seja, que todos os elementos contenham o mesmo número de átomos nos dois lados da equação, né? Se você errar uma das substâncias, tiver errado o coeficiente, a tua reação praticamente inteira está errada, porque não está proporcionalmente correta, tá? Para balancear a equação, então, deve-se considerar para os coeficientes o menor conjunto de números inteiros. Então, como eu falei, pode acontecer, falei na aula ao vivo, né? Pode acontecer de você representar por fração, tá? Porque, veja, na formação da molécula da água, sempre falo da formação da molécula da água. Você tem H2 mais O2 formando H2O, né? Você pode, por exemplo, representar H2 mais meio de O2, um meio, ou seja, 1 sobre 2, né? Também fica correto, tá? Porque aí você multiplicando, deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui para vocês. Só um pouquinho. Aguentem aí, tá? Isso é uma setinha, tá? É bastante difícil de escrever dessa forma, mas estou tentando, desculpem aí, se ficar travando também, tá? Então, vejam só, esta aqui é a reação de formação da água. Dessa forma, também é correto escrever, tá? Eu posso escrever também desse formato aqui. Eu posso escrever, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui que ficou estranho, né? Aqui, ó, é um sinal de mais, tá? Eu posso escrever ali H2 mais 1 meio de O2, formando H2O. Ela fica correta, tá? O que pode acontecer é de o exercício pedir para que você faça o balanceamento com os menores números inteiros possíveis. Aí, nesse caso, o que teria que ter acontecido? Você teria que colocar, em vez de usar esse meio de O2 aqui, vou apagar aqui, ó. Em vez de usar isso aqui, você teria que colocar para a água 2 átomos, tá? Opa, tô usando a borracha, perdão. Só um pouquinho. Travou tudo a situação aqui. Ah, meu Deus do céu. Aí, o que poderia acontecer, deixa eu tentar pegar de volta, é você colocar para aquela mesma reação, né? Você colocar 2 de H2O e aí você retornar lá no H2 e também colocar um 2 para ele. Daí você teria, porque daí você teria isso aqui, ó.
né? Aqui no H2, você teria que colocar um 2 aqui para ele também, porque na tua formação lá, você ficou com isso aqui, ó. Você ficou com H2O. Desculpem aí. Você ficou com 2 H2O, tá? E daí, como esse coeficiente, ele equivale tanto para o H2 como para o oxigênio, nesse momento você tem 4 átomos de hidrogênio aqui. E aí você tem que retornar lá no teu reagente e colocar um 2 também para o hidrogênio. Aí sim ela vai ficar correta, tá? Ó, e aqui seria, no caso, mais O2, normalmente, mais O2, né? Formando H2O. Então, vejam bem, está correto das duas formas. Dessa forma aqui, está com o menor coeficiente inteiro, né? E da outra forma está com o número fracionário. Então, tanto faz. Só observar o que o exercício está pedindo, tá? E aí, para finalizar ali, ó, ainda nesta página 30, na página 19 aí da apostila não, do livro de atividades, evidências da ocorrência de uma reação. Então, sempre que houver uma dessas evidências, né, liberação de gás, mudança de cor, formação ou dissolução de um sólido, se o sólido se dissolveu ou se foi formado um sólido, né, liberação ou absorção de calor, você sente a temperatura mudar, ou resfriar, ou aumentar a temperatura, né? Liberação de luz ou eletricidade. Todas essas são evidências da ocorrência de reações químicas, tá? E aí, na parte seguinte, né, vocês têm aqui as tarefinhas que ficaram para vocês fazer aí, página 21 e 22, né? E na página 23, ali, a continuação dos exercícios, queria que vocês prestassem atenção neste aqui, né? Que já vai ajudar vocês também bastante na resolução da tarefa, tá? Que ele dá uma reação bem grande, né? Nós temos 3 reagentes formando 4 produtos, tá? E aí cada um deles está representado somente com uma letra ali, ó, A, B, C, D, E, F, G. Quais são os coeficientes desta equação balanceada, né? Então, veja, se você precisa ter a mesma quantidade em todos eles, né, em todas os átomos antes e depois da reação, você vai ter que considerar, né, por exemplo, quantos átomos de cloro nós temos aqui após a reação. Ó, nós temos ali 2 e 3. E lá do outro lado só tinha 2. Então, como que eu posso fazer essa equilíbrio, né? Vejam que ele foi por partes aqui, considerando, né, os átomos de cloro. Aqui ele colocou um 8 para o HCl, tá? Colocou 8, por quê? Porque aí multiplicando por ele e pelo hidrogênio, ele já consegue equilibrar também com a quantidade de hidrogênios lá do outro lado, tá? E aí a reação finalizada, né, já balanceada, ela ficou neste formato aqui, ó. Permanganato de potássio, que é o KMNO4 aqui, tá? 5 de cloreto de ferro, 2, 5 átomos, 5 moléculas aqui, 5 vezes, 8 HCl, 8 átomos de hidrogênio e de cloro aqui, para que no outro lado ele consiga fazer esse equilíbrio também. Então, ficou 1 MnCl, por quê? Porque lá no KMN também não precisou colocar nada, ó. Ficou 1 também, né? 5 FeCl3, porque 5 vezes 3 é 15, e aí juntando lá com os 8 mais os 10 que tem aqui já dá 18, né? Mais aqueles outros que estavam aparecendo ali, então fecha mais esses dois que estão fechando, que estão aparecendo aqui, né? Fecha a quantidade de cloros de cada lado, tá? Então por isso ficou ali na letra A, onde nós temos os coeficientes, então, 1, 5, 8, 1, 5, 1 e 4, para as respectivas substâncias que estão aparecendo ali, certo? Então, dá uma pausada, observa a questão com calma, né? Vejam como foi passo a passo. Se
você acha que seria possível pôr outro número, mas acho que se eu colocar só um 2 aí já dava para fazer, né? Como que poderia ser, por exemplo. Então, você pode ir testando, pode ir observando para ver o porquê que não fecharia de outra forma e fechou apenas nesse formato aqui, tá certo? Como eu já deixei uma tarefa para vocês fazerem aí para segunda-feira, hoje eu vou dar em aberto, né? Não vou colocar outra tarefa para vocês terem tempo de finalizar aquela ali também, que são 2 páginas já, tá ok? E aí nós conversamos na segunda-feira com a apresentação aí do nosso trabalho, com a entrega do nosso trabalho aí. Se tivermos aula na segunda, né? Não lembro do horário agora. Certo? Semana que vem conversamos. Até mais.